A frase de impacto que encontrei nesta lição está na introdução. A essência do cristianismo é tornar-se Jesus para alguém. Este é o nosso desafio. Porém, acredito não ser difícil para quem vive o processo de restauração. Seria algo parecido com o respirar. Nosso sistema nervoso central autônomo é quem comanda e a gente simplesmente respira. Sem pensar, é automático. Testemunhar de Jesus é exatamente assim, na vida daquele que foi por ele redimido. Como fazer? Talvez aqui esteja a dificuldade. Ellen White tem uma declaração-chave sobre como Jesus fazia para conduzir pessoas à salvação. Começa declarando que unicamente os métodos de Cristo é que trarão verdadeiro êxito ao nos aproximarmos das pessoas. Que método era este? E ela explica. Jesus se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Manifestava compaixão por elas. Ministrava-lhes as necessidades, conquistava confiança. Então, e somente então, ordenava: segue-me. Este é um modelo integral do Evangelho. Jesus não separava os aspectos sociais do convite para segui-lo. Estes passos, atuando juntos, é que trarão verdadeiro êxito em levar pessoas a Jesus. Você sabe que Deus poderia salvar a humanidade à distância. Ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, mas não. Deus decidiu se tornar um de nós. Para quê? Para que, vivendo conosco, pudéssemos confiar nele, entregando-lhe nossa vida em suas mãos. Um risco que todos os que aceitam a Jesus como Salvador correm é se afastarem das pessoas. Fazem isso por medo de se contaminarem, por falta de elementos comuns que antes tinham e que agora não mais têm. Ou o que é pior, por se acharem santos, melhores do que os perdidos. Este foi o grande problema dos fariseus, escribas e doutores da lei dos dias de Jesus. Rotulavam as pessoas como sendo indignas e pecadores. Não se misturavam para não se contaminarem. Quando viam Jesus misturando-se para salvar, o criticavam, acusando-o de pecador. Nesse contexto de acusação, Jesus contou uma série de parábolas, onde cada uma delas começa com algo que se perdeu, mas que, ao ser achado, trouxe muita alegria. E Jesus conclui: assim há alegria no céu pelos pecadores que se arrependem. Isso é fácil de entender. Deus envolveu todo o céu no plano de restauração da humanidade e da terra. E quando obtém sucesso, todos se alegram. O céu torce pela nossa redenção. E quando um pecador se arrepende, Jesus afirma a alegria no céu. O nosso mestre não tinha medo de se misturar com as pessoas marginalizadas da sociedade, porque era exatamente quem viera salvar. Ele disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Você sabia que entre nós existem muitas pessoas indesejadas? Pobres, dogrados, gays, prostitutas, prostitutos, bêbados, estrangeiros, e a lista pode ser enorme. Jesus não veio salvar justos, mas pecadores. Só que para alcançá-los, precisava que fosse aceito por eles. Misturar-se sem ser um deles, amá-los para erguê-los, foi a estratégia usada por Jesus. Que desafio para você e para mim. Para quem confia em si mesmo, para quem se considera superior e melhor do que os outros. Deixa eu fazer algumas perguntas que a lição faz.
Quantos amigos não adventistas nós temos? Não dá para negar a tensão que existe entre estar no mundo sem ser do mundo. O estilo de vida e os valores de uma pessoa que não conhece Jesus nos desafia como seguidor de Cristo. A palavra de Deus adverte quanto ao cuidado que devemos ter com o pecado, a idolatria, a prostituição, as bebidas, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. A convivência com quem não tem a mesma fé que nós temos pode corromper. Mas eu pergunto, como exercer uma influência cristã positiva se nos escondermos de quem precisa conhecer a Deus? A relação de amizade com as pessoas que não professam a nossa fé deve ter por objetivo atraí-las a Cristo. Sansão foi engolido pela sensualidade das mulheres filisteias, mas José e Daniel não. Fizeram a diferença nas respectivas cortes onde viveram. Foram sal da terra, foram luz do mundo. De graça recebestes, de graça dai, disse Jesus. O que recebemos dele, o que éramos e o que somos nele, justifica nosso dever de ir ao mundo para redimir o mundo. O relacionamento com Jesus e a nossa permanência nele deve ser nosso sistema de defesa contra aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Se nos isolamos, se nos fechamos em nossa zona de conforto espiritual e teológico, nós nos tornamos espirituais egocêntricos. E este não é o plano de Deus. Existem 3 tipos de igreja que a lição apresenta: igreja na cidade, igreja para a cidade e igreja com a cidade. Igreja na cidade não tem nenhuma conexão com as pessoas da localidade, simplesmente atende à necessidade de seus membros, trabalham para si mesmos. Igreja para a cidade imagina o que a comunidade necessita e apresenta-lhes programas com alto risco de irrelevância. Oferecem aquilo que acham que as pessoas precisam. Já a igreja com a cidade conhece a comunidade a qual serve. Os membros e os líderes se misturam com a comunidade. Fazem exatamente o que Jesus fizera. Entendem suas reais necessidades e se tornam relevantes, oferecendo programas para suprir as reais necessidades das pessoas. Não podemos nos aproximar dos perdidos sem passar tempo com eles, declara o comentário da lição de sexta-feira. E aqui existe um convite para que nos misturemos como Jesus fazia. Não importa quem sejam as pessoas, sejam elas atrativas ou não, precisamos nos misturar com elas para salvá-las. Jesus jamais comprometeu sua fé, mas ele gostava de ir onde havia pecadores. As pessoas que se sentiam mais à vontade ao lado de Jesus e ao redor dele eram exatamente estes pecadores que ele viera salvar. Mas os que se sentiam desconfortáveis eram os supostos santos. Mas Jesus não ligava para o que achavam ou deixavam de achar. Ele viera salvar pecadores e esta era a sua missão. E a única forma de alcançá-los era misturar-se com eles. Esta é a nossa missão, este é o nosso papel, é isso que Deus espera de cada cristão, é isso que Deus espera da igreja. Quer contrariemos alguns santos ou não, precisamos nos misturar para redimir e para salvar, como Jesus fizera quando viver aqui.